Tudo bem com vocês? Mais uma aqui dessas placas Brastemp Cons. Pessoal, quando vocês pegarem essas placas, eu vou explicar para vocês qual é o procedimento que vocês têm que fazer. Eu não tenho nenhuma aqui, por enquanto, com esse problema. Assim que eu tiver também vou fazer um vídeo e tá aí colocando na plataforma. Quando vocês pegarem essas placas parada, queimada, né? O que vocês têm que verificar? Aqui tem um resistor que é de 390 ohms, certo? Que é o R88. Deixa eu pegar aqui meu teste. Então, eu tenho aqui um resistor que é o R88 de 390, desculpa, ohms. Aqui 384. Beleza, tem a tolerânciazinha dele. O que acontece? O que vai vir para vocês na oficina de vocês aí para consertar? Vai vir muitas das vezes com esse resistor torrado. E vocês já sabem, quando pegar ele queimado, ele é de 390 ohms, tá? Por que ele é torrado? Esse grandão aqui, gente, ele é de 18 ohms, tá? Ele pega direto da rede, passa por aqui, passa por uma retificação, vem aqui em cima desse resistor, e esse resistor é o seguinte, ele vem para cá por um circuito, gente, que tem uns transistorzinhos aqui, que é o BC 846, 856, né? São dois transistores, um NPN e um PNP. E tem aqui um MOSFET, certo? E tem um MOSFET aqui. O que acontece é que dá curto nesse MOSFET, o MOSFET ele queima, e quando esse MOSFET queima, ele arrebenta com esse resistorzinho aqui de 390. Pode crer, quando vocês pegarem esse resistor de 390 queimado, pode já efetuar a troca desse MOSFET aqui, e de preferência os transistorzinhos, o BC 846, o BC 856, tá? O que você vai fazer depois também? Você vai trocar, olha gente, você vai trocar esses dois capacitores aqui eletrolíticos, ok? Troca esses dois capacitores eletrolíticos e você vai trocar esse aqui também. Esse aqui é de 220 microfarads por 35 volts. Esses outros dois aqui é de 2,2 por 450 volts. Então, repetindo, você vai trocar o resistor por 390, vai trocar o MOSFET, vai trocar os dois transistorzinhos que tem aqui, que faz parte do circuito, vai trocar esses capacitores eletrolíticos, ok? Muitas das vezes eles perdem a capacitância, dá problema e arrebenta com o MOSFET devido a capacitor, igual as placas da Electrolux, tá? A placa da Electrolux usa capacitor de 4,7 por 450 e quando ele perde capacitância, dá problema, ele queima o LNK, ok? Repetindo, ó, resistor de 390, dois capacitores de 2,7 por 450, um capacitor de 220 por 35. Se você não conseguir achar 220 por 35, pode até botar 330, mas acho de 220, tá gente? Isso aqui não é difícil de achar não, é fácil. Sempre põe dos valores que tem que ser mesmo, tá? Então põe aqui 220 por 35 volts. Segue essa recomendação. Troca o MOSFET, troca os dois transistorzinhos. O que você vai fazer depois? Você só vai medir esse indutor aqui, ver se ele está certinho, se ele não está aberto. Ele tem que dar continuidade, ó, vou botar aqui no teste de continuidade. Eu venho aqui no indutor e ele tem que apitar. Ó, apitou, beleza, tá tranquilo, certo? E o que você vai fazer também? Você vai, antes de ligar depois a placa, você vai só testar esses diodos aqui, retificadores, para saber se não tem nenhum encurto. Eu boto meu instrumento na escala de diodo. Se tiver algum, é raro, tá? Mas às vezes
quando o curto é muito violento, chega até queimar, entra em curto um diodo. O diodo entra em curto. Ok, gente? Então você vai, mede. Ó, você chega aqui, tem que raspar um pouquinho, tá? Pra ele fazer contato. E ver se, olha, se ele não tá em curto. Beleza? Ok. Ok, então os diodos não estão em curto. Ok, gente? Essa resistência aqui é de 18 ohms, 18R. Fechou? É tranquilo, tá, gente? Essa placa aqui, você fazer o conserto. Normalmente fazendo isso você já resolve mais de 90% do defeito dessas placas. Se por um acaso você trocar os transistores, o MOSFET, fez essa revisão por cima, outra coisa que eu faço por praxe, tá? É difícil, mas é tão rapidinho fazer. Mede aqui, ó, tem uns diodinhos aqui embaixo. Você chega aqui, deixa na escala de diodo do teu instrumento e você mede para saber se não tem nenhum encurto, tá? Se tá tudo direitinho, não tem uns diodinhos aqui, mede eles para saber se não tem nenhum encurto. Isso que você faz aqui rapidinho, cara, na placa mesmo, você mediu. Se na hora de você medir aqui o instrumento zerar aqui, ó, como tá aí assim, ó, zerar e tá em curto, certo? Faz essa verificação só nesses diodinhos que tem aqui, ó, tem outro aqui, beleza, 0.7, beleza, não tem nenhum, ó, tem outro diodinho aqui. Então você vai medir os diodinhos SMD que tem aqui, só para ver se não tem nenhum encurto. Feito isso, liga, testa a placa. Ok? Então, essa placa entrou aí. Vamos recapitular aqui. A placa entrou, resistor queimadão, troca os capacitores eletrolíticos, troca o MOSFET, troca os transistorzinhos, verifica se não tem nenhum diodo SMD em curto, certo? Verifica também, claro, você vai fazer uma inspeção aqui, tem uns resistorzinhos aqui SMD, verifica se não está torradinho, né? Se não está queimado. Isso é visível, né? Mas se você vê que não tem nenhum resistorzinho queimado, só mede os diodos. Tá tudo beleza. Aí você, com as peças novas no local, testa, provavelmente vai funcionar aí belezinha. Tá bom? Eu vou estar botando aqui uma foto com os componentes que você tem que fazer uma verificação na hora de fazer o conserto. Bem, gente, esses capacitores aqui, eu sempre, porque eu compro isso em quantidade na China e é muito baratinho, e eu gosto de colocar sempre novo, porque essas placas, quando chegam para vocês, elas já têm alguns anos de uso. E esses capacitores eletrolíticos, eles têm um material, uma química dentro deles, que ao passar dos anos, ele vai modificando quimicamente esse material, e o capacitor vai alterando a sua capacitância, causando um problema no circuito, certo? Às vezes pode até causar um ripplezinho que vai dar uma ziquezira na lavadora, lá no painel, né? Então, como eles são baratinhos, troca para o serviço ficar aí realmente com muita qualidade que você está fazendo. Tá ok, meus amigos? Aí outra coisa, que eu passo, às vezes quando eu preciso raspar uma área muito grande do circuito para fazer o reparo, porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho que trocar aqui esse MOSFET, esses transistorzinhos. Eu raspo, né, com cuidado para não quebrar nenhum componente SMD em volta, raspo, aí vou raspar esse aqui também, aí depois eu pego, gente, eu compro aquele verniz de alta tensão,
que os bobinadores de motor, né, os eletricistas bobinadores que recuperam o motor, que eles usam para envernizar o fio. Então uma lata aí de verniz para alta tensão, eu pego um pouquinho só com o pincel, passo aqui, espero secar e a placa já está protegida de novo, ok? Então pessoal, grande abraço para todos e fiquem no aguardo aí de novos vídeos.